Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje o Evangelho se encontra em João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 8. E aqui o Senhor nos coloca uma imagem muito concreta. Ele diz que Ele, Jesus, Ele é a videira, nós somos os ramos e o Pai o agricultor. Ora, cada um tem aqui o seu papel, a sua missão e a sua função. Cabe então à videira nos dar a seiva, a vida, aos ramos. Nós somos os ramos. Nós devemos, enquanto ramos, permanecer unidos, ligados à videira. E o Pai é que cuida desta videira. Podemos compreender com a imagem de São Paulo a ideia do corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Ora, Jesus é a igreja, com o seu corpo e os seus membros. Jesus é a grande revelação do amor do Pai para o mundo. E aqui o Pai, nos diz então Jesus, Ele é o que poda, Ele é o que limpa a videira, mas também Ele é o que corta e joga fora os ramos, aqueles ramos que não produzem frutos. Ora, que fruto é esse, senão o amor? O amor que nós devemos viver, experimentar, o amor então que nós devemos anunciar. Sim, é o amor. Os frutos que nós devemos dar, os frutos que alimentam a sede e a fome do coração de todo ser humano. E é assim que, permanecendo no Senhor, podemos dar muitos frutos, mas devemos ter cuidado, porque o objetivo da videira não é produzir folhas, nem galhos, mas é verdadeiramente dar frutos. Para isso se planta uma videira, para podermos colher uvas, e vivemos na igreja para dar frutos, ou seja, testemunhar o amor. E como nós conseguimos permanecer ligados ao Senhor, vinculados ao Senhor? Vai nos dizer então São João. Ali ele vai dizer que nós não devemos apenas amar com palavras e de boca, mas nós devemos amar com ações de verdade. É assim que damos fruto, amando, permanecendo no Senhor. Então, permanecer no Senhor é suportar as podas, ficar ligado ao Senhor, suportarmos as purificações, a limpeza que a palavra nos faz. A palavra de Jesus, a palavra de Deus nos purifica, corta e joga fora aquilo que não devemos manter conosco. É o grande critério das nossas escolhas, do nosso estilo de vida. E aqui, na segunda leitura, São João vai nos dizer que permanecer no Senhor é guardar os seus mandamentos e fazer o que lhe agrada. E o que agrada o Senhor? Agrada o Senhor as ações de caridade, o amor concreto, não com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. É assim que nós, permanecendo no Senhor, guardando a sua palavra, ficamos unidos a Ele e permanecendo no Senhor, guardando a sua palavra, é que podemos dar frutos e frutos em abundância. Ora, é exatamente isso que nós vemos bem exemplificado na primeira leitura. Saulo, convertido após a experiência com o Senhor, procurava se juntar aos discípulos, mas eles tinham medo. Então ele estava afastado dos discípulos, tocado por Jesus, mas é necessário estar ligado ao corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. E Saulo compreendia isso, e Saulo queria estar com seus irmãos, queria fazer parte desta igreja. Então não basta apenas acreditar em Jesus, precisamos estar ligados a Jesus. Estamos ligados a Jesus quando nós participamos da igreja. Não criamos a nossa igreja individual, exclusivista e particular, o nosso altarzinho dentro de casa ou as nossas missas esporádicas. É necessário ir, sim, à Eucaristia. É necessário, sim, participar da comunidade, nos comprometermos com ela de diversas formas, desde os trabalhos nas pastorais aos trabalhos de evangelização que nós fazemos, inclusive, fora da igreja, e isso cabe a grande parte do nosso trabalho evangelizador, e também nos comprometemos com a sustentação econômica das comunidades, das igrejas, nas paróquias nas quais nós participamos. É assim que nós estamos unidos com todos. E Saulo queria estar com os discípulos, mas eles tinham medo. Foi necessário Barnabé. Então eu fico pensando, quantos Saulos estão por aí tendo conhecido a Jesus e precisam de um Barnabé para trazê-los para a igreja, para aprofundarem a fé, para que possam dar frutos e frutos em abundância. Então Barnabé faz este elo de ligação, traz Saulo para perto dos apóstolos. E na primeira leitura nós encontramos assim:
Então Barnabé toma Saulo consigo e o leva aos apóstolos e conta tudo o que aconteceu então com Saulo, tirando todo o medo. E assim, Saulo permanece com os discípulos. E de modo maravilhoso, em sequência, diz assim a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos no capítulo 9. Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor, falava e também discutia com os judeus de língua grega. E aqui a gente vê o estar junto com toda a ação maravilhosa, os frutos, que é anunciar a palavra, que é anunciar o amor, que é anunciar, também devemos dizer, a igreja, na medida que falando de Jesus, devemos vivê-los juntos como irmãos, participar da igreja, não ter apenas Jesus para nós ou do nosso jeito, mas como corpo místico, onde cabeça e membros formam esta grande unidade. Jesus, a nossa cabeça, e nós, os seus membros. E nós formamos, então, esta esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo. Querido irmão, querida irmã, que possa ser assim, marcada esta semana que inicia, com a certeza de que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E quando o Senhor nos coloca ao final do Evangelho uma proposta muito interessante: pedi e tudo o que pedirdes vos será dado. Então que peçamos que o amor de Deus seja em nós tão forte que nós possamos dar frutos e frutos em abundância, e que muitos Saulos possam se aproximar, possam ser aproximados da igreja e conosco darmos todos juntos glórias a Deus, manifestando o seu amor, sendo assim, oferecendo ao mundo esses grandes frutos, ou melhor, este grande fruto, que é o amor de Deus nos corações. É o amor redentor e salvador de nosso Senhor ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia.